Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Aliás, essa semana, por causa da quarentena, a gente está completando 4 meses fazendo podcast das nossas casas, longe do estúdio que fica na redação do Globo, no centro do Rio. Eu confesso que me acostumei, mas estou com saudade de voltar a fazer o podcast presencialmente com o Gabeira e a equipe de produção, não é isso? Claro. Nada como sair. Hoje eu e o Gabeira vamos conversar sobre 2 assuntos. Primeiro, vamos falar das fake news, o processo das fake news, que está no Supremo e nos últimos dias continuou agitado, depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Facebook e o Twitter bloqueassem as contas de 16 bolsonaristas, o que fez com que o governo reagisse numa atitude inusitada e tomada por ordem do presidente Bolsonaro. A AGU, Advocacia Geral da União, ajuizou no mesmo Supremo um pedido para que a decisão fosse revertida. Para a Advocacia Geral da União, decisões judiciais suspendendo previamente contas em redes sociais ferem o exercício da liberdade de expressão, além de representar medida desproporcional. Na ação, o governo afirma ainda que as liberdades de expressão e de imprensa são acompanhadas da proibição de censura. A gente vai conversar também sobre a ação que 60 sindicatos e movimentos sociais ligados à área da saúde levaram ao Tribunal Internacional de Haia para que o presidente Jair Bolsonaro seja responsabilizado pela atitude dele, considerada irresponsável, em relação ao combate ao coronavírus. É a 4ª ação desse tipo que o Tribunal de Haia recebe, todas acusando Bolsonaro de genocídio e crime contra a humanidade. Uma delas, inclusive, relacionadas aos povos indígenas. Gabeira, vamos começar com as fake news, que é uma questão que tem um monte de implicações e fios para a gente andar por aí. Exato. Tem uma primeira questão que eu acho que é a censura. Depois até eu desenrolo com outras informações de bastidores que eu colhi sobre os últimos dias, mas fundamentalmente tem um ponto que se trata de um caso de censura, independentemente dos personagens que são alvos. A maioria, na minha opinião, composta de ativistas desqualificados. Mas as fake news, eventualmente espalhadas por eles, na minha opinião, deveriam ser apontadas e, se for o caso, o sujeito terá que ser processado. O que não me parece próprio é censurar esses 16 ativistas e junto aí também presidentes de partido, como Roberto Jefferson. Então, o que está fazendo o Alexandre de Moraes com essa fake news? Ele está fazendo a lei do medo persa. Ele está tentando nos calar todos ou nos julgar dentro da cova dos leões. Tem gente que argumenta que o que foi feito não se configuraria censura, porque esses blogueiros não estão proibidos de falar. Eles podem dar entrevista em rádio, podem escrever em jornais. Se deu isso somente no Twitter e no Facebook. Mas eu acho que isso não é muito razoável, que me parece mais óbvio que o Supremo deveria, antes de ter conseguido desvendar o que ele imagina estar por trás de tudo isso, ou seja, que é uma trama que envolve empresários que financiam esses blogueiros, que disseminam as fake news, e a partir daí sim conseguir as provas e condenar essa turma. É isso mesmo. Eu acho que o Supremo, ou pelo menos o Alexandre de Moraes, deveria pensar inicialmente se é eficaz esse tipo de ação que ele está desenvolvendo. Em primeiro lugar, porque não só as contas do Twitter que têm problemas. Hoje, os aplicativos de mensagem conseguem trazer inúmeras informações e a pessoa não precisa se limitar ao Twitter. Em segundo lugar, porque o Twitter, que foi censurado no Brasil, se você configura para o exterior, ele passa a ser lido sem nenhum problema no próprio Twitter, Sim. Entende? Então, eu acho que o problema desses juízes, o problema do Moraes é que ele não conhece bastante bem também o ramo e dá um passo que pode, inclusive, fortalecer essas pessoas, né? Pode criar em torno delas um halo de simpatia e de solidariedade, porque a censura, de modo geral, ela é rejeitada unanimemente no Brasil, né? O que eu apurei, embora em maio o ministro Alexandre de Moraes tivesse pedido isso que aconteceu,
agora, ou seja, o bloqueio das contas, o Twitter e o Facebook estavam ali, como eles sempre fazem, aliás, conseguindo empurrar com a barriga, enfim, não atender ao pedido. E, na semana passada, teve um estopim, que esse aqui eu queria contar aqui, que o Alexandre de Moraes ficou irritadíssimo com uma entrevista, aliás, inacreditável, do Roberto Jefferson para uma rádio do Paraná, uma entrevista que ele, enfim, destila gracinhas homofóbicas inacreditáveis sobre alguns ministros do Supremo. Você tem muitos de rabo preso e 2 de rabo solto. E, de novo, bate na tecla que o Alexandre de Moraes teria sido advogado do PCC. Isso irritou muito ele, e aí eu não tenho detalhes do que ele enviou de novo para o Twitter e para o Facebook, mas ele enviou alguma coisa com uma mão mais pesada e... A mão mais pesada seria uma cobrança de uma multa, caso não fosse atendido. E eles, enfim, bloquearam as contas. Agora, o Alexandre de Moraes ele já está processando o Roberto Jefferson por ter dito a mesma coisa sobre ele no PCC meses atrás. Quer dizer, ele deveria, óbvio, na minha opinião, ter deixado esse processo que está na Justiça de São Paulo seguir o curso dele, enfim, e não pesar a mão agora. O Roberto Jefferson é um sujeito condenado, preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E que conhece bem o jogo, ele sabe que está fazendo uma provocação, exatamente tentando atrair o Alexandre de Moraes para esse campo, entende? Exato. Quer dizer, tem outras investigações em curso, feitas pela Polícia Federal a pedido do Supremo, que já começam a andar. Eu também apurei isso ontem, conversando com algumas pessoas do Supremo, que já começam, por exemplo, a ligar. Tem uma empresa ligada a um desses blogueiros que financia, por exemplo, o tal Oswaldo Eustáquio, que é um outro blogueiro bolsonarista que já foi preso, já foi solto no meio desse inquérito todo. E o blogueiro Oswaldo Eustáquio deixou a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal ontem. Ele é apoiador do presidente Bolsonaro e foi preso no dia 26 de junho no inquérito do STF sobre o financiamento de atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito, determinou a soltura, mas proibiu que o blogueiro mantenha qualquer tipo de contato com outros investigados, inclusive em redes sociais. Ou seja, esse inquérito da fake news vai avançar. Agora, como tudo isso, investigação tem uns passos a serem tomados. Claro, ele atraiu o presidente da República para o caso, né? Isso. O presidente da República se viu, forçado, de uma certa maneira, a demonstrar solidariedade com seus aliados. Agora, o caminho que o presidente da República tomou está sendo criticado também, não é? Sim. Há pessoas que dizem que a Advocacia Geral da União não pode defender indivíduos, ela é destinada a cuidar dos casos relativos ao governo e à União. E isso seria um desvio de função. Muita gente tem falado isso. Mas qual é a avaliação política que está sendo feita? Que o presidente Bolsonaro, quando ele faz esse pedido, que é assinado por ele está, na verdade, fazendo um gesto, um aceno para os apoiadores da base mais ideológica. Há outros que acham, como a deputada Janaína Pascoal, que foi uma ação muito bem elaborada pela AGU, que é um caso jurídico emocionante, segundo ela, que merece ser estudado e apoiado, mas ainda assim a AGU ela não deve se meter em casos pessoais e também a função dela não é levantar casos jurídicos brilhantes, entende? O problema dela é defender o governo nos casos que o governo necessita da defesa dela. Ainda que o Bolsonaro tenha feito, sob o ponto de vista político, a parte dele, nesse caso, parte dele sob o ponto de vista político, ou seja, para os bolsonaristas de raiz, ele foi lá e defendeu esses bolsonaristas. Agora, ele não pode fazer isso usando a AGU. Ele poderia dar uma declaração, ele poderia usar, os filhos dele, de alguma maneira, para defender, talvez dando uma declaração em defesa, então, talvez, da liberdade de expressão. Oferecer um advogado, entende? Podia um advogado amigo, um advogado ligado a ele, a própria advogada dele podia tratar disso, entende? O que não vale a pena é colocar a estrutura da AGU, não é? Então, você tem de um lado o Moraes fazendo isso, de outro o presidente respondendo também de uma forma inadequada
E o que está acontecendo nas instituições, que é um outro front muito importante também, é uma denúncia da Procuradoria ao TCU para que investiguem as publicidades do Banco Nacional do Desenvolvimento do BNDES e do Banco do Nordeste, que estariam sendo colocadas em sites que divulgam fake news. Isso já há um processo em relação ao Banco do Brasil e é algo bastante importante também. O Tribunal de Contas da União mandou o Banco do Brasil suspender contratos de publicidade com sites, blogs, portais e redes sociais até que a Controladoria Geral da União e a Casa Civil regulamentem o uso de verba pública nessas mídias. Os ministros acolheram um pedido do Ministério Público que alegou uma suposta interferência indevida na publicidade do Banco do Brasil por parte do secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Weingarten, e de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. Nesse ponto eu queria explicar uma coisa que eu considero importante. Tanto a SECOM quanto o Banco do Brasil, quando são acusados de colocarem seus anúncios, suas propagandas em sites que propagam fake news, eles se defendem com uma meia-verdade. Eles alegam que cabe ao Facebook e ao Google escolherem o site onde as respectivas propagandas vão ser publicadas. Só que isso não é verdade, ou melhor, é uma meia-verdade. Acontece que o anunciante, Banco do Brasil e SECOM, nesse caso, eles delimitam, balizam com o Google e com o Facebook que tipo de publicação, site, etc., está apto a receber a propaganda deles. Ou seja, eles teriam condições, sim, de vetar a propaganda em sites que propagam fake news. Não fazem porque não querem. Talvez agora vão ser obrigados a fazer isso. De qualquer maneira, eu acho que o TCU vai tomar as providências e vai dificultar esse tipo de ação, né? Só lembrando aqui também que nesse caso do Supremo, que a AGU entrou, até onde eu apurei, os ministros, embora internamente contestem o que o Alexandre de Moraes fez, considerando também censura e mão pesada e tal, eles não vão reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, nesse caso das fake news, a Corte está unida e a ideia é que eles não vão desautorizar o ministro. Possivelmente não, mas de qualquer maneira é um ponto que fortalece, eu acho, as pessoas que estão nesse campo, porque atrai para elas uma simpatia, que a simpatia de quem está sendo, de uma certa maneira, censurado. Quando, na verdade, as pessoas que estão expressando essa simpatia têm sempre que começar dizendo: olha, mas eu fui atingido por essas fake news, eu não deveria estar falando isso, entende? É uma situação bem delicada, né? Já no caso do TCU, eu fico pensando qual o caminho. Eu acredito que tanto o Banco do Brasil, quanto o BNDES, como o Banco do Nordeste, serão impedidos de fazer isso. Mas eu não sei até que ponto também é possível que voltem a fazer e sejam de novo admoestados. Eu não sei qual é o critério que o TCU vai usar como punição no caso de reincidência. Ao mesmo tempo, a gente está falando dessas providências todas que estão sendo tomadas na esfera jurídica, e agora mesmo, antes da gente começar a gravar, a gente está conversando, as fake news continuam toda pelas redes bolsonaristas. Ontem mesmo, segunda-feira, a vítima da vez foi o youtuber Felipe Neto, não é isso? Há uma grande movimentação em torno disso, né? Todos contra Felipe Neto, que é movida pelas redes bolsonaristas a partir também de algumas fake news ligando a pedofilia, entende? Mas, como sempre, o que a extrema-direita faz, ela tenta assassinar a reputação sem contar a história toda, sem falar a verdade. Só assim ela consegue atacar a reputação dos opositores. Há também, por outro lado, um movimento de defesa, não é, dele, então as redes estão divididas, mais uma vez, de um lado ele sendo atacado, de outro lado ele sendo defendido. Isso, muito possivelmente, por causa da intervenção que ele fez no New York Times. Ele fez uma intervenção no New York Times criticando o governo brasileiro,
num vídeo bem produzido, bem editado, com uma linguagem bastante acessível e bastante interessante para o próprio meio, para a internet. Okay, for the moment we're only second in deaths, but I'm certain that our leader, Jair Bolsonaro, is the worst COVID president in the world. E os bolsonaristas percebem claramente que estão sendo atacados numa área e numa linguagem que eles, de uma certa maneira, dominam. Eles não estão acostumados com ataque feitos, eles estão acostumados com os ataques feitos numa área mais acadêmica, numa área mais convencional. Quando no campo da internet eles passam a ser contestados com eficácia, então eles ficam realmente muito preocupados. Talvez eles tenham achado agora um inimigo, um adversário à altura, né? Exato. Gabeira, vamos para o nosso segundo assunto, que são as ações no Tribunal de Haia. Eu lembro aqui que a Corte de Haia foi criada nos anos 90, tem o poder de prisão, tem poder de mandar prender, sim. O Tribunal Internacional de Haia é uma corte permanente e independente que processa e julga indivíduos que cometem violações relacionadas a direitos humanos. O Brasil, em 2002, ainda no governo Fernando Henrique, ele foi signatário do acordo. Tratado de Roma. Exatamente. E se comprometeu a seguir tudo que foi decidido ali. Só que, por tudo que a gente sabe, essas ações não devem dar em nada, pelo menos de acordo com os advogados especializados em corte de Haia. A Haia recebe cerca de 1.000 ações dessas por ano, poucas seguem o curso dela. Isso é perda de tempo, então, Gabeira? Olha, eu não sei se é considerado perda de tempo. Eu concordo que a tendência do tribunal é não considerar essas ações. Um dos argumentos que é apresentado é de que eles não julgam políticas. De um modo geral, essas ações são ações que denunciam a política brasileira em relação à pandemia. O tribunal não julga políticas, ele julga pessoas, Sim. Entende? Então, muito possivelmente, eles devem descartar essas ações com esse argumento. Pelo menos também uma juíza brasileira, a única que participou do tribunal, chamada Silva Steiner, ela disse que não acreditava que essas ações pudessem ter resultado. Eu particularmente entendo que não vai passar nem pelo exame preliminar. Eu entendo que, no caso, as situações descritas não correspondem a crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Como você mesmo falou, é uma questão de uma gestão desastrosa de uma crise pandêmica, mas isso, em princípio, apesar de poder ter consequências muito sérias, em princípio não se ajusta a nenhuma figura de crime previsto no Estatuto de Roma. O único aspecto que é mais ameaçador para o governo brasileiro é o aspecto que diz respeito aos povos indígenas. Isso porque na definição de genocídio menciona-se também a destruição parcial ou total de etnias. Houve já um caso no Sudão em que o presidente do Sudão foi aceita a denúncia contra ele. Mas até o momento tudo indica que não. Eu estava vendo também quais seriam as chances do Bolsonaro escapar caso ele fosse condenado ou julgado aí. O tratado permite uma saída temporária, entende? Ele permite sair temporariamente. Sabe que 2 países não o assinam e o rejeitam, né? Um é os Estados Unidos, outro é Israel. No caso brasileiro, para escapar do tribunal, teria que pedir uma saída temporária. Mas essa saída temporária, segundo a pesquisa feita, ela mostra o seguinte, que só é possível em caso de denúncias de crimes de guerra. Em caso de genocídio, não, entende? Ainda assim, para sair temporariamente desse tratado, seria necessário o apoio do Congresso. O Congresso teria que dar o apoio à saída do tratado. Portanto, não é uma coisa que se resolva facilmente, entende?
o governo brasileiro tenha feito, continue a fazer coisas que possam, de uma certa maneira, o incriminar. Talvez diante da justiça brasileira mesmo, né? Por exemplo, essa insistência na cloroquina, tão grande na cloroquina, os gastos feitos na compra da cloroquina podem ser questionados internamente como gastos inadequados, entende? Ainda mais porque são gastos feitos num momento e num período em que faltaram recursos para outros medicamentos que são considerados mais essenciais, como os anestésicos, para entubar as pessoas, entende? Esse é um problema. O outro problema também grave, entende, é que o dinheiro destinado à pandemia não foi gasto totalmente, foi gasto muito pouco, entende? O Ministério da Saúde gastou menos de 1/3 do dinheiro reservado para medidas de enfrentamento ao novo coronavírus até o início de julho. É o que aponta um relatório do Tribunal de Contas da União. Além disso, o TCU alertou para a falta de critérios na distribuição desse dinheiro entre os estados. O ministro Pazuello disse, não, mas isso é uma corrida de longo alcance, ainda vamos usar mais adiante. E outro problema é que eles estão destinando parte desse dinheiro também aos senadores, em emendas que são mais emendas políticas, entende? São voltadas para a saúde, mas são emendas para cada um fazer a sua política. Portanto, eu acrescentaria a esses fatos, essa semana, o lançamento de um manifesto de 152 bispos que se dizem estarrecidos com a insensibilidade do presidente, com a indiferença do presidente. O que é um fato também importante, um setor amplo da Igreja Católica criticando a política sobre a pandemia de Bolsonaro. Eu acho que esses fatos nacionalmente podem, no futuro, serem recolhidos e podem se converter em ações não só contra o Bolsonaro, mas também contra o atual ministro da Saúde. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Carolina Moran e do Hugo de Araújo. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.